Olá, tudo bom? Como é que está sendo o seu dia? Tudo na paz? Eu espero que sim. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, que o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sua família, sobre os seus planos, os seus sonhos. Que tudo aquilo que você tem seja abençoado, em nome de Jesus. Hoje eu venho aqui para te dar uma notícia muito boa. Você sabia que Deus está constantemente te buscando, te procurando, tentando manter um relacionamento contigo e esperando que você tome a decisão de também ter um relacionamento com Ele? Muitas vezes nós pensamos que Deus virou as costas para nós, que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós. Mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que durante todo o tempo, desde a criação, desde quando Deus criou o homem e a mulher, que Deus vem tentando manter um relacionamento conosco. E como que Deus faz isso? Deus faz isso através das alianças que Ele promove conosco, que Ele faz conosco. Nós podemos ver na palavra de Deus 8 alianças que Deus fez com o homem, com a mulher, para poder ter relacionamento, para poder ter uma intimidade com o homem e com a mulher. Desde o Jardim do Éden, desde o paraíso, logo depois que Deus criou o homem e a mulher, a palavra de Deus nos diz que Deus colocou eles no Jardim do Éden e deu a eles uma condição para que eles ficassem no Jardim do Éden. A palavra de Deus nos diz, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, ele diz o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Essa foi a primeira aliança que Deus fez com o homem, uma aliança de obediência. Se o homem obedecesse essa ordenança de Deus, ele viveria no jardim do Éden eternamente. Ele cumpriria os propósitos que Deus planejou para a vida dele. Mas é interessante que todas as vezes que Deus faz uma aliança com o homem quebra. De alguma forma, o homem quebra essa aliança. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele quebrou a primeira aliança com. E aí Deus fez com o homem uma segunda aliança. Deus buscou novamente o homem, foi atrás do homem, tentando manter um relacionamento com ele. No próprio livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15,
nós vemos essa segunda aliança. Aonde a palavra de Deus nos diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher. Deus está falando com a serpente, que supostamente, segundo a Bíblia, seduziu a mulher para que ela comesse do fruto, e a mulher deu o fruto proibido ao homem, que comeu também. Então Deus, como consequência da quebra da aliança, Deus fala para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Se a gente notar bem, nesse versículo, Deus já está fazendo alusão ao descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? É Jesus. O descendente da mulher é Jesus. Então Deus já está fazendo uma aliança com o homem, de manter um relacionamento novamente com o homem, né? E dizendo que o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. No caso, a serpente simboliza Satanás, o nosso inimigo. E Deus sempre continua buscando um relacionamento com Deus. Ou Deus sempre continua buscando um relacionamento com os homens. No livro de Gênesis, no capítulo 9, no versículo 16, nós lemos o seguinte: depois que Deus destrói a terra através da chuva, através das águas, através do dilúvio, quando para de chover, as águas abaixam e Noé sai da arca, Deus faz uma aliança com Noé. E no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 16, nós vemos assim: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. E aí Deus continua dizendo que nunca mais destruiria a terra com água. Ou seja, Deus faz uma aliança, que seria a terceira aliança, com o homem, para manter um relacionamento com o homem novamente. No caso aqui, com Noé e a sua família. A partir de Noé, Deus praticamente começa novamente a humanidade. Só que o homem cai novamente, vira as costas para Deus, começa a viver do seu próprio jeito, com as suas próprias regras, deixando as coisas de Deus de lado. E aí nós vemos no livro de Gênesis também, no capítulo 12, versículo 2, nós vemos o seguinte: aqui Deus já está fazendo uma aliança com Abraão. E Deus fala assim para Abraão: farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Note que em todas as alianças que Deus faz, Ele sempre nos promete bênçãos, Ele sempre nos promete prosperidade, Ele sempre nos promete uma vida abundante. E a única coisa que Ele exige de nós
é obediência aos seus princípios, aos seus valores, obediência àquilo que é uma regra de vida, que no caso seria uma regra de vida ideal para o ser humano. Viver bem com o seu próximo, viver bem com a natureza, viver bem com Deus. Todas as vezes que Deus faz uma aliança, Ele promete bênçãos e solicita do homem obediência, fé, crença nele. Só que também nesse caso, depois de um tempo, o homem quebra novamente a aliança. Toda aliança que Deus faz conosco, no princípio, o homem se regozija e começa a viver de acordo com os princípios de Deus. Passado o tempo, o homem é seduzido pelas coisas desse mundo, deixa as coisas de Deus de lado e passa a viver com seus próprios interesses. Sempre querendo mais, querendo enriquecer mais, querendo mais poder, buscando os seus próprios interesses e quebrando novamente a aliança. No livro de Êxodo, no capítulo 19, versículo 5, nós vemos a quinta aliança. E Deus fala assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Essa aliança de Êxodo é uma aliança que Deus faz com Moisés, né? Conhecida como aliança mosaica. Então, Deus fala que se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Ou seja, novamente Deus faz as promessas de bênçãos e a única coisa que Ele pede, obediência à sua aliança. E é interessante que nós não conseguimos alcançar, nós não conseguimos entender que essa obediência é para o nosso próprio bem. Essa obediência, ela é para o nosso bem. Para que nós tenhamos bênçãos, para que nós tenhamos uma vida próspera, para que nós tenhamos uma vida abundante. E o mais interessante, é a quinta vez que nós vemos na palavra de Deus, Deus buscando o homem. Deus está sempre buscando uma forma de se aproximar do homem e de voltar a ter um relacionamento com o homem. Sempre chamando, olha, eu estou aqui, venha fazer uma aliança comigo. Eu te ofereço vida abundante, eu te ofereço prosperidade, eu te ofereço uma vida melhor. E o homem, praticamente sempre, virando as costas para Deus. Depois dessa aliança que Deus faz com Moisés e o povo, a gente vê no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 3, a sexta aliança. Então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês
terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Novamente, Deus está indo atrás do povo de Israel, nesse caso, né? Essa sexta aliança, ela é uma aliança feita com o povo de Israel, garantindo a restauração e a conversão do povo. Deus tenta trazer o povo de Israel para perto de novo. E o povo sempre virando as costas para Deus, tendo saudade das coisas da escravidão, tendo saudade das coisas antigas, adorando a outros deuses, virando as costas para as coisas de Deus, sempre buscando os seus próprios interesses. Mas Deus sempre busca retomar o relacionamento com o ser humano. A sétima aliança que nós vemos na palavra de Deus, ela está no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus está fazendo essa aliança com Davi, o rei Davi. Ela é chamada de aliança davídica. E Deus diz que Davi sempre terá um trono no meio do povo de Israel. E é interessante que aqui Deus faz novamente alusão a Jesus como sendo o descendente de Davi, aquele mesmo descendente de mulher que foi citado lá em Gênesis, que pisará na cabeça da serpente. Aqui Deus faz alusão a Jesus novamente como sendo descendente da raiz de Davi. Sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Ele está falando de Jesus. O trono e o reinado de Jesus foram estabelecidos para sempre. Com essa sexta aliança, nós terminamos, basicamente, 6 alianças feitas no Antigo Testamento, aonde Deus tenta retomar o relacionamento, retomar a intimidade, retomar a sua proximidade com a humanidade, com o ser humano. A oitava aliança e a última aliança que foi feita, né, que é a aliança definitiva, nós podemos ver no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo 8, já no Novo Testamento, aonde a gente vê o cumprimento das outras profecias e das outras alianças se cumprem aqui em Hebreus 8:8, que é quando Deus faz a aliança perfeita. O sacrifício de Jesus na cruz proporcionou essa última aliança. Hebreus 8:8 nos diz o seguinte: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Aqui Deus está falando do sacrifício de Jesus. Quando Jesus seria crucificado e morreria na aliança de sangue que pagaria todos os nossos pecados.
E nessa aliança, a única coisa que o homem precisa fazer, que a mulher precisa fazer, é se arrepender dos seus pecados, aceitar o preço pago pelos pecados que nós cometemos, aceitar o sacrifício de Jesus feito por nós e entregar a nossa vida para Jesus. E aí nós começamos a fazer parte, novamente, dessa aliança. A palavra de Deus nos diz que através do sacrifício de Jesus, nós fomos enxertados novamente na oliveira verdadeira. Nós somos ramos que fomos enxertados na oliveira verdadeira. E a partir daquele momento, nós começamos a receber de Cristo a seiva da árvore, da videira, da oliveira, da videira verdadeira, que nos recompõe, nos restaura, nos traz de volta ao relacionamento com Deus. Nós somos chamados de filhos de Deus através dessa aliança. O que eu quero mostrar para você com isso? Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus está sempre buscando um relacionamento com o ser humano. Deus está sempre buscando ter um relacionamento, uma intimidade com o ser humano. E nós, com a dureza do nosso coração, estamos sempre virando as costas para esse relacionamento. E é justamente por virar as costas para esse relacionamento que a nossa vida se torna tão difícil, que as nossas lutas se tornam tão grandes, que as nossas doenças talvez se tornem sem cura, que os nossos problemas se tornem tão gigantes. Mas se nós aceitarmos o convite de Jesus, se nós aceitarmos o chamado de Deus, nós podemos ter a nossa vida transformada. E nós podemos usufruir das bênçãos e das promessas de Deus para nós. Veja bem, isso não quer dizer que nós não teremos problema. Enquanto nós vivermos nesse mundo, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas. Jesus fala isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Enquanto nós estivermos nessa vida, passando aqui nessa terra, nós teremos problemas. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos um adversário. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando. Mas Satanás, o nosso inimigo, está ao nosso derredor, buscando uma brecha para poder nos atacar. É um engano nós acharmos que existe uma guerra entre Deus e o diabo, entre Jesus e o diabo. Não. Jesus venceu Satanás quando ele foi crucificado, morreu. A palavra de Deus diz que ele desceu ao inferno, tomou as chaves da mão do diabo, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Ali, Jesus venceu Satanás, venceu a morte. A luta de Satanás é conosco.
Por que existe essa luta? Porque Satanás sabe qual é o destino dele. O diabo sabe qual é o destino dele. O destino dele é o lago de fogo e enxofre. Mas ele não quer ir para lá sozinho. Então o objetivo de Satanás é levar o máximo possível de filhos de Deus junto com ele. E quando nós tiramos os olhos das bênçãos de Deus, das coisas de Deus, e passamos a focar nas coisas desse mundo, nas nossas paixões, nos nossos desejos, no desejo do nosso coração, a perseguição por riquezas excessivas, o amor a nós mesmos. Quando isso acontece, nós nos afastamos de Deus e permitimos que o diabo vença essa batalha. Sabe, existe uma alegoria que diz que dentro de nós existe dois lobos. Um mau e um bom. E um dia perguntaram para o sábio qual dos dois vence. E o sábio falou: aquele que eu alimentar mais. Se você tem atitudes boas, atitudes de amar ao próximo, atitudes de compaixão, atitudes de confiança, de ser uma pessoa verdadeira, você está alimentando o lobo bom. Se você tem atitudes egoístas, atitudes de satisfazer só os desejos da sua carne, do seu coração, o desejo excessivo por riquezas, você está alimentando o lobo mau. Quem vai vencer é aquele que você alimenta mais. Pense nisso. É chegada a hora de uma decisão. Está chegando a hora de você tomar um posicionamento. Você voltará a ter um relacionamento com Deus, como é o propósito original da criação do homem, ter um relacionamento, uma intimidade com Deus? Ou você terá esse relacionamento só com você mesmo? De uma forma egoísta, buscando só as coisas desse mundo que são passageiras? Está na hora de você tomar uma decisão. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, te engrandeço, te bendigo por essa palavra. Senhor, que as pessoas que estão vendo e ouvindo esse vídeo possam meditar, Senhor, entender que o Senhor sempre está buscando relacionamento conosco. O Senhor sempre está de braços abertos, esperando que a gente tome a decisão e a atitude de te buscar, de estar contigo, de ir ao seu encontro, de entregar a nossa vida para ti. Abençoa, Pai, que o Espírito Santo possa estar convencendo, Senhor, essas pessoas do pecado, da justiça, do juízo e da necessidade de estar contigo, papai, o tempo todo. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de poder estar pregando a tua palavra, poder estar fazendo esses vídeos e colocando na internet, aonde quer que ele chegue, Senhor, mesmo que seja uma única pessoa tocada por esse vídeo, já valeu a pena, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu querido, minha querida. Que o infinito amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sua casa, esteja sobre todos aqueles que você ama, que te rodeiam.
em nome de Jesus. Que todas as suas coisas sejam abençoadas. Que as portas do céu se abram sobre a sua vida, trazendo sobre você o suprimento da necessidade que você tem agora nesse momento. E que você tenha a atitude, a decisão de se arrepender dos seus pecados e entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus. É o que eu desejo de coração, em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, dê o seu joinha, dê o seu gostei. Se você puder, assine o canal. Mas, mais importante que tudo isso, pegue esse vídeo e espalhe ele para os seus contatos, para as pessoas que você conhece. Seja um missionário de Deus. Faça a obra de Deus espalhando a palavra de Deus para aqueles que você conhece, para aqueles que você ama. Que eles tenham também a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Não fique com vergonha. Seja um missionário do Senhor. Isso vai fazer grande diferença na sua vida. Abreijos para você e até o próximo vídeo.